Em sua live semanal, a primeira deste ano, o presidente Jair Bolsonaro explicou como seu governo vem conseguindo alcançar um superávit primário, evitando a corrupção e a roubalheira que marcaram governos anteriores. O presidente apontou a necessidade de usar adequadamente os recursos públicos e combater a corrupção na origem. Bolsonaro mencionou o caso do Consórcio Nordeste, apontando que, sob o comando de Carlos Gabas, os governadores pagaram quase 50 milhões de reais e não receberam um respirador sequer. O presidente relatou que a Petrobras conseguiu, em seu governo, abater 100 bilhões de sua dívida e apontou que a dívida surgiu da roubalheira promovida pelo PT. Bolsonaro disse ainda que o prejuízo estatal foi além da roubalheira, lembrando que o ex-presidente Lula anunciou a construção de 3 refinarias, mas não concluiu nenhuma, e também não se opôs quando Evo Morales nacionalizou uma refinaria brasileira. O presidente lamentou: quase quebrou a Petrobras e parte da população quer reconduzi-lo à cena do crime, juntamente com Alckmin. O caso do Consórcio Nordeste, mencionado pelo presidente, foi ignorado durante toda a CPI da pandemia no Senado e só foi investigado quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promoveu sua própria CPI. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos chegando no final, né? As contas federais nossas fecharam no azul pela primeira vez em 8 anos. Então isso aqui é fruto do quê? Usar adequadamente os recursos públicos. É não permitir a corrupção, é combater a corrupção. Não é depois que ela acontece combatê-la, é na origem. Eu acredito que todos os ministérios já têm o seu compliance para exatamente ficar em cima de qualquer contrato assinado pelo respectivo ministério. Se aparecer um ato de corrupção no meu governo, nós seremos os primeiros a ajudar a investigar o caso. Não vamos agir como a CPI aqui do Senado, do Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, que não trataram de desvio de recurso público. Inclusive, Renan Calheiros, numa sessão, falou: não trataremos de desvio de recurso público nessa CPI. E para vocês viram que estava querendo proteger o quê?
o pessoal do Nordeste, né? Os governadores do consórcio do Nordeste. Daí houve uma CPI no Rio Grande do Norte, e parabéns à CPI, né? E ela entregou já seu relatório indiciando aí os governadores da Bahia, do próprio Rio Grande do Norte, e o tal do Carlos Gabas também, que foi o operador. Esse que gastou quase 50 milhões de reais e não recebeu de volta um respirador sequer. Nós voltamos a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU depois de 10 anos, né? E ainda alguns setores da imprensa temem em dizer que nós temos uma péssima política externa. Bem, sancionamos aqui no final do ano passado a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. E incluímos também aqui as pessoas com deficiência auditiva também. Isenção de IPI na compra de carro. Isso ajuda a aquecer a indústria automobilística, né? Ajuda os taxistas, que é o instrumento de trabalho deles, o carro, comprar um carro um pouco mais barato, bem como as pessoas com deficiência e agora também as pessoas com deficiência auditiva. Sancionamos também o projeto tratava da desoneração da folha de pagamento. O que é isso aí? O que é isso aí? Você pode pagar menos de encargos trabalhistas, né, para o governo federal. Atinge beneficia 17 áreas, como por exemplo, construção civil, comunicação, o pessoal da imprensa, né, informática, transporte rodoviário, entre outros. Uma notícia também que fechou o ano sobre a nossa querida Petrobras. Nós conseguimos abater da dívida da Petrobras no ano passado 100 bilhões de reais. A dívida era 160, passou para 60. Tá? Em grande parte desse recurso que nós pagamos dívida foi desinvestimento da Petrobras. Agora, para vocês verem, de onde apareceu essa dívida? Roubalheira na Petrobras. Quem roubou a Petrobras por vários anos? O PT. Você sabe de quem? O PT. Tá? Lembra que a Petrobras era totalmente aparelhada. Por ocasião da Lava Jato, né? O que aconteceu em muitos casos? Os delatores, em troca de uma pena bem menor, entregavam recursos que haviam desviado no passado. Inclusive, um só diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Se ele ficou com 100 milhões de dólares para ele, imagine quem o indicou para ser diretor da Petrobras, quanto ele ficou. Tá? Agora, muita gente reclama de preço de combustível, falei agora há pouco, né? Um dos motivos do preço está alto no mundo todo, mas aqui tem um imposto estadual fora do normal, né? Mas vem também em função de roubalheiras. Quando você endivida uma empresa e ela não consegue mais investir, ou tem essa capacidade de investimento prejudicada, está na cara que o preço do óleo que sai lá dos poços acaba sendo mais caro. E o que é pior muitas vezes, um grande problema nosso é a importação de derivados de petróleo. Ou seja, as nossas refinarias aqui não dão condição de refinar o suficiente para abastecer o mercado interno de diesel e gasolina. Então nós somos obrigados a importar. Agora, por que a nossa capacidade de refino está lá embaixo? Você deve se lembrar, no início do governo do PT, lá em 2003, né, o luto tal do seu Lula, né, ele anunciou a construção de 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Então, obviamente, onde há o maior consumo? Região Sudeste. Então deveria ser o contrário. Tá? Uma refinaria no Nordeste atenderia perfeitamente os estados do Nordeste. Perfeitamente. E ele, ao anunciar isso e não levar para frente, deixou uma dívida para a Petrobras de aproximadamente 90 bilhões de reais. Ou seja, 90 bilhões jogados fora. Se tivesse investido numa refinaria que seja uma no Nordeste, né, ou apenas do Sudeste, com toda certeza nós não teríamos que importar derivados. E esses derivados estão com o preço lá em cima. Gasolina e diesel. Então chega com o preço lá em cima, aqui um pouco mais baixo, faz a devida soma, faz uma média ponderada e ajuda a aumentar o preço do combustível. Então, em grande parte também do preço do combustível, da roubalheira que houve na Petrobras. E não é só roubalheira. Também, no início do governo Lula, o Lula permitiu que o então presidente Evo Morales da Bolívia nacionalizasse uma refinaria nossa, que inclusive fornecia, né,
quantidade adequada de gás aqui para o Brasil. Bem, está na cara que um dos motivos também de aumentar o preço do gás. Essa refinaria da Bolívia, que era nossa, passou para as mãos do governo local. O governo local começou a investir menos, a produção de gás tem diminuído, a vazão lá na Bolívia, nós sofremos aqui com o preço do combustível. Petrobras, então o cara lá, Lula, quase quebrou a Petrobras e parte da população quer reconduzi-lo à cena do crime juntamente com o senhor Geraldo Alckmin. Aqui.